Semana passada saiu o resultado das últimas eleições para a Academia Brasileira de Letras. E, apesar de decepcionante para mim e para muitas outras pessoas, o resultado, com relação à Conceição Evaristo, não foi de fato surpreendente. Como eu estudei a Júlia Lopes de Almeida no meu mestrado, eu já tinha uma ideia de como tinha funcionado essa participação feminina na Academia Brasileira de Letras. E por conta de agora termos revivido essa questão com a Conceição Evaristo, eu resolvi vir aqui falar um pouco sobre a participação da mulher na Academia Brasileira de Letras e também pensar sobre a presença do negro lá dentro. A Academia Brasileira de Letras nasceu em 1897 e lá, desde o seu comecinho, já se colocava a questão da participação feminina entre os imortais. A Júlia Lopes de Almeida foi essa mulher que já era uma escritora renomada, fazia parte desse grupo de letrados que formaram a Academia Brasileira de Letras, então ela conhecia o Machado de Assis, conhecia o José Veríssimo, conhecia todo aquele grupo ali de intelectuais que estavam formando a Academia Brasileira de Letras. Mas, quando se colocou a questão dela poder participar realmente da academia, isso acabou sendo vetado por aquela maioria de futuros integrantes da Academia Brasileira de Letras. Ficava suposto ali, pelo regimento deles, que esses escritores seriam homens, assim como acontecia na Academia Francesa de Letras. Porque, não contente em querer imitar a Europa, você ainda tem que imitar tudo de ruim que eles têm. Mas o fato é que, para agraciar ali a Júlia Lopes de Almeida, que afinal fazia parte do grupinho, convivia com todos aqueles letrados, eles acabam colocando o marido dela, Filinto de Almeida, como um dos integrantes da academia, Então ele é um dos fundadores aí da Academia Brasileira de Letras, é o Filinto de Almeida, marido da Júlia Lopes de Almeida. E no decorrer da história sempre teve esse burburinho de que a eleição do Filinto de Almeida tinha sido por conta da Júlia Lopes de Almeida. Como eles não quiseram aceitar a mulher dentro da academia, eles resolveram colocar o marido dela para que ela ficasse feliz. Mas se você for pensar bem a fundo, o que isso resultou é que você meio que silencia uma mulher quando você coloca o próprio marido dela para ser integrante daquela agremiação, porque, obviamente, ela não ia falar mal do marido dela estar participando do grupo. Então, nós nunca tivemos uma declaração direta da Júlia Lopes de Almeida com relação a essa proibição das mulheres ingressarem na Academia Brasileira de Letras. Por outro lado, em 1930, quando nós temos uma segunda mulher tentando ingressar na Academia Brasileira de Letras, ela foi mais contundente quando teve a sua candidatura negada por aqueles intelectuais. A Amélia Belivacqua acaba lançando um livro chamado Academia Brasileira de Letras e Amélia Belivacqua para discutir essa questão dela ter sido negada no panteão dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Então você percebe que já vai fomentando desde 1930, na verdade desde Júlia Lopes de Almeida, em 1897, essa proibição da mulher dentro da Academia Brasileira de Letras. Então, para piorar um pouquinho mais a situação, vão lá os imortais em 1950 e resolvem assinar realmente no regimento de que os escritores que seriam elegíveis para a academia eram apenas aqueles do sexo masculino. Sim, eles vão lá e colocam no regimento que apenas homens poderiam se eleger para a Academia Brasileira de Letras. Isso em 1950. Não contente, então, de já terem feito isso em 1897, eles conseguem piorar um pouquinho mais em 1950 e deixar claro e explícito que mulheres não poderiam participar da Academia Brasileira de Letras. Chegamos aos anos 70 e outra mulher vai novamente tentar ingressar ali no panteão dos imortais. Mas agora a gente tem essa problematização um pouquinho maior de que estava claro no regimento de que mulheres não poderiam participar da agremiação. Então, em 1970, a Diná Silveira de Queiroz propõe que esse regimento seja mudado, mas não, os imortais continuam ali com o pé firme, mesmo nós já estando em pleno movimento feminista dos anos 70, eles continuam não aceitando que mulheres participem da Academia Brasileira de Letras. Isso só vai mudar em 1976, quando mais uma vaga se abre na academia, com a morte de um dos seus escritores, e
tem um interesse ali, agora, nesse momento, por parte dos escritores que já estão na academia, de que uma mulher, Raquel de Queiroz, também participasse daquela agremiação. De maneira nenhuma tirando o mérito da Raquel de Queiroz, que foi uma escritora realmente surpreendente da nossa literatura, mas teve sim essa questão de um interesse interno, de um interesse dos escritores que já estavam lá dentro, que eram muito amigos da Raquel de Queiroz, que ela também participasse da academia. Então você vê aí um fator político muito forte por trás dessa liberação da Raquel de Queiroz para a primeira cadeira que uma mulher ocuparia na Academia Brasileira de Letras. Outra questão por trás do ingresso da Raquel de Queiroz na Academia Brasileira de Letras é que ela não via a própria entrada como um marco para o papel da mulher, né? Para o lugar da mulher na sociedade brasileira. Raquel de Queiroz não era feminista, Raquel de Queiroz não tinha a intenção de falar em nome de todas as mulheres, de falar que a sua colocação na Academia Brasileira de Letras era uma conquista de todas as mulheres do Brasil, de todas as mulheres que escreviam no Brasil. Apenas em 1980, então, que a Diná Silveira de Queiroz, aquela mulher que nos anos 70 já tinha tentado entrar na academia, mas foi negada, finalmente consegue entrar na academia em 1980, e você tem aí a primeira mulher que realmente vai ter um discurso falando sobre esses direitos das mulheres, sobre esse lugar da mulher na sociedade brasileira. Depois da Raquel de Queiroz, entrou a Lígia Fagundes Telles em 1985, em 1989 entrou a Nélida Pinhon, em 2001 entrou a Zélia Gattai e em 2003 entrou a Ana Maria Machado. Então, se nós fizermos a continha aí, em mais de 100 anos, 120 anos da Academia Brasileira de Letras, nós tivemos a participação de 6 mulheres nas cadeiras dos imortais. E como eu acabei de apresentar aqui para vocês, isso demonstra claramente a misoginia dentro da Academia Brasileira de Letras, que levou 80 anos para aceitar uma mulher como uma de suas integrantes. E ainda não seria errado dizer que isso só aconteceu porque tinha sim um interesse deles, dos escritores que estavam lá dentro, em querer agraciar essa mulher. E talvez por isso mesmo hoje seria praticamente impossível a gente ver uma Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras, porque isso seria uma clara vitória tanto do feminismo quanto do movimento negro em ver, se ver representado dentro da Academia Brasileira de Letras por uma mulher negra tão ativa na sua voz em querer disseminar ideias com relação à negritude e com relação ao feminismo. Dá para perceber que essas duas ideias não são ideias bem-vindas dentro da Academia Brasileira de Letras. Nunca foram, nunca foi o foco daquele espaço. E colocando aí então a questão de quantos negros tiveram dentro da Academia Brasileira de Letras, que a gente também parece que nunca parou para se perguntar nisso, mas foram apenas 3, Machado de Assis, João do Rio e o José do Patrocínio. Talvez não por acaso os 3 estavam lá no comecinho do século XX, no fim do século XIX e começo do século XX, integrando essa academia, lá entre os primeiros fundadores. José do Patrocínio e Machado de Assis fizeram parte dos fundadores. Então você percebe também que, mais uma vez, num país em que mais de 50% da população é negra, nós temos apenas 3 integrantes negros na Academia Brasileira de Letras. Continua sendo um fato gritante e nós podemos sim nos perguntar o que aconteceu com os escritores negros durante o século XX, não é mesmo? Por que eles não conseguiram ingressar na academia também? Não basta a gente falar que a Academia Brasileira de Letras era a casa de Machado de Assis, quando depois do ingresso do Machado de Assis você praticamente não vê mais negro nenhum tendo o direito de ocupar aquele espaço. É irônico porque a Academia Brasileira de Letras nasceu de uma desilusão que aqueles homens tinham com a nascente república. Eles não se viam mais representados pela república que estava nascendo no país. Mas no fundo, eles a representam muito bem, porque eles são conservadores, como a república sempre foi por aqui, e dominam esse poder
que eles têm lá dentro, sem levar em conta a opinião pública, sem levar em conta o que as pessoas, os eleitores que estão aqui fora, né, e que fazem parte desse país, gostariam de ver acontecer naquele espaço. É por isso também que a petição pública em favor da Conceição Evaristo foi simplesmente ignorada por aqueles imortais. Nunca existiu de fato uma relação entre a Academia Brasileira de Letras e o povo. Agora, o que eu achei mais gritante foi a proporção dos votos, porque a Conceição Evaristo conseguiu um voto entre os 40 que estavam ali dentro para votar. Quão distante será que nós estamos ainda para conseguir ver uma mulher e negra ocupando aquele espaço? Porque é óbvio, quando você junta essas duas categorias, mulher e negra, você percebe como se torna muito mais difícil adentrar certos espaços. E a Academia Brasileira de Letras com certeza é um desses. Lutar contra o conservadorismo, que ainda domina o nosso país, não é uma tarefa fácil. E essa situação só nos mostra mais uma vez quão difícil será essa batalha. O meu nome é Lia Machado e você está aqui no Morena Negra.